Nossos convidados de hoje são o deputado Luiz Paulo e o subsecretário de Obras Vicente Loureiro. Nossa reportagem conversou com o conselheiro nacional das cidades e pediu para ele fazer uma análise crítica da lei. Vamos ver o que ele disse. Nós vivemos num país um excesso de norma. Muita lei acaba desacreditando a própria lei, banalizando o próprio instrumento, porque não se cumpre. Então, por exemplo, impor aos municípios em tão pouco tempo, para que todos tenham um plano de mobilidade, sem que seja oferecido condições para tanto, é uma utopia. Então não deveria haver prazo. Segundo, o estímulo que se dá pela lei aos municípios para implantar seus planos de mobilidade não vão receber recursos da União se não implantarem até abril de 2015. Não pode ser esse o incentivo. O incentivo é a necessidade de planejar e organizar os municípios. Também, em momento algum, a lei fala em recursos financeiros, em fundo nacional, para subsidiar tanto o transporte como a mobilidade em geral. Então, talvez essa seja uma das falhas. Ele fala muito da questão federal, do papel do governo federal na mobilidade. Mas o Estado, entendendo que é necessário e fundamental esse planejamento, como ele pode atuar e mudar essa lógica, fazendo com que os municípios também possam fazer esses seus planos? Eu acho que a responsabilidade ela é tripla. A União tem grande responsabilidade. Ela não tem lá o Ministério das Cidades, não existe um estatuto da cidade, né? A União não sabe que uso do solo, transporte, habitação, né, tem que caminharem juntos, né? Então compete a ela ter financiamento para esse planejamento, como compete a ela também ter financiamento para os investimentos necessários. A União não criou o PAC Mobilidade? O PAC Mobilidade não pode não ser só o fazer, pode ser o planejar, o projetar e o executar. Isso que é um PAC de mobilidade estruturante. Bom, então esse é o papel da União. Como esse também é o papel do Estado em relação aos municípios. Compete ao Estado, né? Já que os municípios já estão organizados em regiões-programas, de muito, que nós temos 8 regiões-programas no Estado. E essas regiões-programas são regiões homogêneas. E elas também, o próprio Estado, às vezes, as subdivide em micro-regiões. Então, essas regiões-programas podem se consorciar, ter planos estratégicos para essas regiões, programas de mobilidade, e daí derivar os projetos e os investimentos comuns, chamando no financiamento as 3 partes, a União, o Estado e os próprios municípios. Você vai maximizar os investimentos. E é isso que não acontece. Hoje aqui é uma salada de frutas. Cada município pensa no seu limite territorial, o Estado não se organizou para fazer análise de conjunto, não saiu até agora nenhum plano, né, diretor ou estratégico de nenhuma região, né, falando da área de mobilidade, nem fora da área de mobilidade, né? Então, isso que é a necessidade, porque senão cada um atira para um lado. E os projetos, né, não são comuns, não estruturam. Mas possam ser programas pontuais. O Estado tem atuado e o Vicente tem liderado esse processo dentro do Estado também na discussão da região metropolitana, de você ter uma governança para a região metropolitana. A mobilidade poderia ser um vetor dessa discussão e até um exercício de como você consegue estruturar planos que sejam consorciados, e, enfim. É uma questão central, mas ela não é definidora de todo o resto. Ela faz parte de um conjunto de outras decisões estratégicas que a gente precisa concatenar na região metropolitana com os diversos atores públicos, os níveis de governo,
e concessionárias e também com a iniciativa privada, que tem o poder de decidir determinados investimentos que modificam a maneira podem modificar a maneira de usar o território. Eu acho que ele é importante, mas ele não pode ser visto isolado. Cada vez mais eu acredito que esses temas, mobilidade, saneamento, infraestrutura de modo geral, têm que estar articulados entre si com o modo de usar habitação, uso do solo, todas essas questões que organizam o espaço das cidades e das regiões, né, metropolitanas. É fundamental a gente tentar trabalhar isso de forma mais integrada. Essa visão setorial que predominou no Brasil nos últimos 20, 30 anos, eu creio que ela já não tem mais como, ela não consegue dar resposta à complexidade que virou esse território. Agora, uma grande discussão que o próprio evento trouxe é justamente como financiar tudo isso. Então, na verdade, não dá para pensar em todos esses projetos sem pensar num fundo, em algo que possa torná-los viáveis também para serem aplicados, né? Veja só, chega a ser quase uma discussão estéril a fonte de financiamento. Você imagine que a gente fosse ter 8 regiões-programa, só para imaginar. E cada região-programa, para fazer um plano estruturante de mobilidade, gastasse 10 milhões de reais. Não é aquele 1 milhão que falou ali o Paulo Nagata, 10 milhões de reais. 80 milhões de reais como financiamento para organizar a questão da mobilidade, para planejar, para derivar daí, para que tudo isso entre nos PPAs, para depois entrar na LDO e na LU. Isto é dinheiro significativo? Uma piada. O orçamento do Estado está na casa de 80 bilhões de reais. Então, não tem volume de dinheiro para isso. O dinheiro só é problema quando não quer se resolver. Nesse caso específico não tem problema. Maracanã foi reformado por 1 bilhão e 300. O metrô, lá para Jardim Oceânico, passando por Ipamena e Leblon, são 8 bilhões de reais. Então, ter uma mobilidade e gastar 80 a 100 milhões para ter um planejamento, não é nada. Só é problema, volto a dizer, se não quiserem. Mas tem que constar lá no orçamento, por exemplo, que tem esse recurso a ser destinado. Antes de constar no orçamento, devia estar na LDO. Consta? Não. Porque a LDO não foi montada antes de se preparar isso. Quer dizer, eu vou até preparar uma emenda, a LDO está no período de emenda para isso. Porque eu acho o seguinte, a gente vive, o Vicente há de concordar comigo, desde alguns anos, não é a crítica a um governo, é a alguns governos, é que na época da ditadura, né, se falava muito em planejamento. Né? Planejamento, plano diretor. Ao longo do tempo, a palavra planejamento começou a ser uma palavra maldita. Todo mundo começou a querer conjugar um verbo que não existe, né? O fazejamento. Né? Vamos fazer. Mas fazer sem pensar, sem planejar, sem ter uma estratégia definida, dá como burros na água. E é isso que a gente tem visto. Então, há que se planejar sim. Agora mesmo querem mudar lá no Congresso Nacional a lei das licitações, acabando com o projeto ser feito junto com a obra. Aí que vai ser tudo superfaturado de uma vez só. Né? Então, temos que voltar a essa fase de pensar as coisas. A gente não tem mais tempo a perder para errar. Para errar, exatamente. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.